caso do México e do Canadá já é bem diferente. Durante a própria administração Trump, a gente viu o fim do NAFTA, do North American Free Trade Agreement, e a criação do Canada-Mexico United States Agreement, que é um acordo que torna muito mais benéfico para os Estados Unidos as relações comerciais com esses dois parceiros das fronteiras do Norte e do Sul. Porém, as próprias empresas americanas optaram muitas vezes pela diversificação para o Canadá e para o México, porque mesmo assim se tornam mais competitivas para que os produtos e serviços possam entrar no mercado norte-americano. E, obviamente, a visão mercantilista do presidente Donald Trump vê isso como negativo, lembrando que foi um acordo negociado, inclusive, pela equipe dele. Então, acho que mesmo com a criação dessas tarifas, que podem ter um impacto de mais de 250 mil empregos perdidos nos Estados Unidos e no Canadá, contar com os do México, esse efeito é muito nocivo para a economia nacional, porque vai impactar a cadeia produtiva norte-americana, que depende de fábricas de insumos e de peças do México. E não há garantias de que grande parte dessas indústrias iriam fechar no México e iriam para os Estados Unidos. Talvez eles fizessem uma espécie de meio termo. O que aparenta muito mais é que Trump sim está falando sério e deve avançar sobre as tarifas em relação à China, mas pelas conversas que apareceram na mídia sobre tanto Justin Trudeau quanto Sheinbaum no México, talvez isso seja muito mais uma ameaça para a renegociação do próprio acordo do que, de fato, a implementação dessas tarifas, que tem um efeito muito mais rápido e danoso do que no México, do que em relação aos produtos chineses. Essa projeção que o senhor fez de 250 mil empregos perdidos seria por conta, para quem nos assiste, para que eles possam entender, de acordos de plantas que estão em plena atividade nesses dois países, ou seriam empregos aqui mesmo nos Estados Unidos? Seria o conjunto dos dois. A partir do momento que essas tarifas são implementadas, você tem uma diminuição de demanda muito clara. E a diminuição da demanda por esses produtos, por uma questão de preços, faz com que as empresas repensem tanto investimentos futuros em ampliação, mas principalmente queda de demanda significa diminuição da planta fabril. E a diminuição da planta fabril, obviamente, significa menos empregos, aumento de demissões. Então, para uma economia americana como está muito próxima do pleno emprego, se a gente fizer uma análise muito clara e direta, e que você está tendo não só um crescimento, mas principalmente um movimento de queda de taxa de juros e até mesmo aquecimento dos setores de bolsas de valores e desregulamentação, a criação de tarifas basicamente impactaria nesse output da economia americana, canadense e, obviamente, mexicana, e o desemprego seria algo quase que imediato nos próximos meses, porque os custos inerentes seriam muito grandes para repassar para o consumidor, e o repasse desses custos do consumidor impacta diretamente na queda de demanda. Faz alguma projeção de impacto em outras partes no mundo, se essa taxação dos produtos chineses realmente virar realidade, pelo menos se esse aumento dos 10% de muita coisa vem para cá, para os Estados Unidos, né? Não só eletrônicos, mas brinquedos, peças automotivas, enfim, muita coisa vem de lá, e o presidente eleito Trump parece realmente determinado em taxar, segundo ele, para impulsionar a indústria daqui dos Estados Unidos. O senhor, quando isso acontecer, o que parece realmente que ele vai fazer, o senhor vê um impacto em outras partes do mundo? Porque a gente vê um alinhamento, e a China já há um certo tempo, né, buscando outros mercados com o sul global. Então, Brasil, Índia, por exemplo, o senhor vê um impacto direto, ou a relação Estados Unidos-China não vai impactar nos negócios chineses com outros países? Impacta diretamente, principalmente quando a gente fala do Brasil. Nós somos um dos grandes importadores para a China de matérias-primas, seja do setor agro, mas principalmente do setor mineral. Se você tem um aumento de tarifas que impacta
dentro do governo, dentro da economia americana, produtos chineses, fazendo com que esses produtos fiquem mais caros e menos desejados pela população americana, você tem uma diminuição da capacidade produtiva futura da China. Então, se a China enxerga que a demanda pelos seus produtos vai diminuir no futuro, ela deixa de comprar menos, ela diminui a compra de insumos, e o Brasil é um dos grandes fornecedores de insumos da China. Então, numa visão triangular, a tarifa, o aumento de tarifas contra produtos chineses impacta diretamente, ou indiretamente, melhor, as nossas exportações para a China como fornecedores que vão ser processados, nossas matérias-primas, principalmente no setor mineral, para produtos que serão revendidos aos Estados Unidos. Então, não há dúvidas de que um aumento de tarifas para os chineses vai ter um impacto, sim, na nossa relação com eles em relação às nossas exportações de produtos primários.